Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês, ok? Pessoal, olha só, o que nós estávamos conversando em aulas passadas? Nós falamos aí de vários componentes que existem dentro de circuitos elétricos. Lembra, nós falamos desde resistores, falamos de associação de resistores, nós falamos de geradores, nós falamos de receptores, nós vimos também tipos de associação, nós falamos de capacitores, lembram? Nós vimos também tipos e maneiras de associar esses capacitores e nós falamos, por último, em aulas passadas, sobre indutor, certo? E nós vimos o conceito. Em cada um desses componentes aí, nós vimos o que? O conceito, nós vimos as grandezas que influenciam, ok? Nos seus dados e também nós vimos aplicações, certo? E nós vimos que tudo isso faz parte o quê? De circuitos elétricos. Então, por exemplo, circuitos elétricos estão presentes nos nossos equipamentos, está presente aí na sua casa para fazer com que chegue a energia elétrica até você e você tem equipamentos funcionando, ok? Pessoal, mas olha só, quando a gente fala de circuitos elétricos, nós temos que lembrar também que nem tudo é perfeitinho, certo? Pode dar algum probleminha, pode dar alguma coisa. Mas, professor, e aí? Se dentro do meu circuito danificar alguma coisa, acontecer alguma coisa, tem algo que proteja esse circuito? Pessoal, olha só, é sobre isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, sistemas de proteção. Então, nós vamos ver dentro dos circuitos elétricos e também de transmissão de energia, os nossos sistemas de proteção, ok? Então, nós vamos ver o que a gente pode colocar nos circuitos elétricos que vão dar aí alguma proteção e também vão te avisar em caso de defeito, ok? Então, vamos lá, pessoal, começar. Vamos falar de sistemas de proteção, vamos trabalhar com o conceito e as aplicações. Aqui no caso, olha só, disjuntor e relé. Eu acho que muitos aí já ouviram falar algumas dessas duas palavrinhas aí, ou disjuntor ou relé, ok? E a partir dessa aula aqui, como habilidade, nós vamos identificar a presença e a importância da voltagem no funcionamento de equipamentos elétricos de uso cotidiano, pessoal. Então, olha só, vamos começar aí com o conceito de sistemas de proteção, tá bom? Vamos lá. O que são sistemas de proteção? Sistemas de proteção são sistemas, como o nome fala, né? Sistemas que têm o objetivo de desligar a parcela do sistema elétrico de potência que se encontra defeituosa ou operando fora de suas condições normais. Então, olha só, o sistema de proteção aí vem a ser um conjuntinho de sistemas e tem por objetivo o quê? Ele vai desligar a parcela defeituosa do seu sistema elétrico, ok? Então, se eu tenho lá algo dentro do meu sistema que está com a potência defeituosa, o sistema de proteção está para isso, está para desligar. Ou se o meu sistema de proteção tem lá um dispositivo que meça a questão da segurança para ver se o sistema está operando em condições normais e caso não esteja, ele também vai lá e desliga essa parcela, ok? Então, nesse contexto, os sistemas de proteção devem atuar rapidamente para minimizar riscos à vida humana e danos aos equipamentos que compõem os sistemas elétricos de potência, ok? Então, pessoal, para que serve isso aqui? Em vez de você estragar o equipamento, né, o aparelho eletrodoméstico na sua casa, o aparelho eletrônico, em vez dele estragar, o objetivo do nosso sistema aqui de proteção é desligar rapidamente a parte que está defeituosa para que não danifique o equipamento e também não coloque em risco a vida das pessoas. Então, é por isso que o sistema tem que ser bem montado e tem que ter bons sistemas de proteção, ok? Bom, pessoal, a utilização de energia elétrica exige a instalação de um complexo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Lembra que a gente falou uma aula a respeito disso? A gente falou como é gerada
a energia. Aí nós vimos lá a questão das usinas que geram a energia e nós temos vários tipos de fonte, né, pessoal, para gerar essa energia. Nós vimos que elas são transmitidas através daquelas linhas de transmissão de alta tensão e nós vimos a questão da distribuição, que é quando chega na nossa casa para que a gente utilize aí nos nossos aparelhos, né? Então, para até você chegar à questão da produção, transmissão e distribuição de energia, a gente tem todo um complexo sistema e nós vimos isso daí em aulas passadas, ok? E o sistema de proteção vai estar entrando e complementando isso daí. Vamos ver ali naquela figura, olha só para a gente exemplificar aqui. Tá vendo? Então aqui nós temos a geração na usina hidroelétrica, aqui é só um exemplo, ok? Nós temos aqui, ó, a transmissão, através aqui, ó, transformador, aqui nós temos a transmissão, tá? Aqui nós temos, ó, uma subestação de distribuição, ok? Dispositivos de automação de distribuição. Aqui nós temos consumidores, né, comerciais, indústrias, entendido isso? E aqui nós temos consumidores residenciais, que somos nós aqui. Então, tem todo aí um complexo sistema, tá, pessoal? E a finalidade de um sistema de potência, que a gente falou que o sistema de transmissão ele vai estar aliado aí ao sistema de potência para ver se está funcionando bem ou não. E nesse caso aqui, a finalidade do sistema de potência é distribuir energia elétrica para uma multiplicidade de pontos para diversas aplicações. Tal sistema deve ser projetado e operado para entregar esta energia obedecendo dois requisitos básicos. Quais são? Qualidade e economia. Tá, pessoal? São aí os requisitos básicos, né? Que apesar de serem relativamente antagônicos, é possível conciliá-los utilizando conhecimentos técnicos e bom senso também, né, pessoal? Então, tudo tem que ter bom senso aí da parte do ser humano, ok? Aqui nós temos outra figura, que é a estrutura básica do sistema elétrico de potência. Então, aqui nós temos as cores verde, representa a distribuição, azul, transmissão e preto, geração, ok? Então, tá aí, olha só, vocês podem ver aqui a distribuição, tá? Tá aqui representada por verde. Toda essa parte azulzinha aqui, ó, é a parte da transmissão e o preto aqui é a geração, que geralmente é a usina, ok? E aqui é uma elevação de tensão, ok, pessoal? Aqui é só para a gente fazer uma representação, tá bom? No nosso slide nós temos aí a questão do risco da ocorrência de uma falha, considerando-se um componente isoladamente pequeno, tá? Então, o que vai acontecer? O sistema de proteção, ele está justamente aí para olhar essa falha dentro desse componente. Entretanto, globalmente pode ser bastante elevado, ok? Aumentando também a repercussão numa área considerável do sistema, podendo causar o que é comumente conhecido como blackout, né? Então, blackout aí são aqueles apagões que ocorrem em larga escala, tá, pessoal? Então, uma coisa é uma falha no sistema isolado e pequeno, mas, dependendo dessa falha, dependendo do contexto que você está considerando, isso pode crescer e pode causar aqueles blackouts, né? Então, teve uma época aí na mídia que estava tendo muitos blackouts em algumas regiões do país, né? Que esses apagões aí, e isso pode gerar inúmeros prejuízos, ok? Principalmente para aqueles setores que dependem integralmente da energia elétrica para o funcionamento dos seus equipamentos. Outras coisinhas aqui, fatores internos e externos podem provocar falhas. Uma falha, qualquer estado anormal de um sistema, tá? Então, identificou um estado normal, é uma falha. Em geral, as falhas são constituídas de curtos-circuitos ou circuitos abertos, tá? Então, abrir o circuito é uma falha. Curto-circuito, que é onde a corrente percorre aí o menor espaço, né? Para poder percorrer, é um curto-circuito.
E aqui, pessoal, devido à própria natureza do sistema elétrico de potência, é impossível tornar o sistema elétrico imune a perturbações, defeitos e falhas diversas. Então, como está aqui nessa figura e como eu mostrei outras figuras, os sistemas elétricos de potência, eles são muito grandes, então é complicado não ter aí defeito, ou perturbação ou falha, tá? Bom, e quais são algumas condições anormais para que isso ocorra? Aqui nós temos algumas condições anormais de um sistema elétrico de potência e no que ele resulta aqui. Interrupções no fornecimento de energia elétrica, claro, né, esse é o primeiro, e também podem ocasionar danos aos componentes do sistema, ok? Porque uma vez que não está funcionando direito, né, pessoal, o que pode acontecer? Pode danificar, por exemplo, é o caso do curto-circuito, né? Por mais que eu tenha um sistema de proteção que vá lá e desligue rapidamente, pode ter dano ao aparelho, pode ter dano à tomada, ou aquilo que está perto, que está ligado, certo? Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, pessoal, aqui os esquemas de proteção são planejados para receberem as informações das grandezas elétricas do sistema, que são aquelas grandezas que a gente conhece. Voltagem, que é tensão, corrente, né? Frequência, entre outras coisas aí, em tempo real. Então, essas informações, elas têm que ser transmitidas em tempo real. Não adianta transmitir depois, porque o estrago já foi feito, né? Então, tem que ser em tempo real, de forma a atuarem sempre em condições que as condições anormais ocorram. Então, pessoal, tem que ser em tempo real, para que o sistema de proteção ele atue mais rapidamente que conseguir, para que não tenha tantos danos, ok? Normalmente, há duas situações que podem produzir danos: sobrecargas de longa duração e curtos circuitos, como eu tinha falado para vocês. Então, por exemplo, teve uma época aí na região norte, né, aqui a sua reportagem é de 2018, ó, que teve aí apagões. Então, esses apagões, eles são condições anormais e foram causadas por alguma coisa, e isso tinha que ser investigado. Geralmente, eu tenho sobrecargas de longa duração ou curtos circuitos aqui como danos que são produzidos, ok? E quais são as consequências? Consequências dos curtos circuitos. A corrente de curto-circuito, de acordo com a lei de Joule, provoca dissipação de potência na parte resistiva do circuito, provocando aquecimento, tá, pessoal? Então, o problema aqui do curto-circuito, eu tenho dissipação de potência, tá? Então, eu vou ter aquecimento daquele ponto. No ponto da falta, este aquecimento e o formato do arco podem provocar uma destruição que pode ser grande prejuízo, ok? Então, dependendo aqui da corrente de curto-circuito e do tempo aqui, tá bom, pessoal? Portanto, para uma dada corrente de curto-circuito, o tempo T deve ser o menor possível para reduzir os danos. Olha só aqui na próxima figura, nós temos aqui, ó, exemplo de corrente de curto-circuito, tá? Como é que isso é causado? É quando eu tenho uma junção de um fio elétrico com outro fio elétrico. Então, aqui, por exemplo, ó, deve ser, isso aqui pode ser dado por condições ambientais, né? Essa árvore aqui fez com que os fios topassem e tudo mais, ou eles foram construídos em local que não devia, por exemplo, né? Então, tem uma série de fatores. E aqui também, olha só, aqui já é na residência, ok? E esse aquecimento aqui, como a gente pode ver, ó, no sistema elétrico de potência, esse aquecimento pode gerar um incêndio, né, pessoal? Então, isso aqui, olha só, vocês podem ver que pode ser muito perigoso, ok? Quando a gente está falando aí em sistemas de proteção, né, quem já ouviu falar no termo aterramento? Ah, não, mas eu comprei um notebook, um computador e a tomada para carregar é aquela que tem 3 pinos, né? Aí o pessoal fala, por que esse tipo de tomada veio para o Brasil, etc., qual é a finalidade? Tem locais que você não usa, tem locais que o sistema é muito antigo, só tem entrada para 2, aí o que você faz com aquele terceiro pino, né? Tem gente que vai lá e no notebook, na tomada, e quebra, né? Então, pessoal, aquele terceiro pino, por exemplo, você pode utilizar em algum lugar
que tem aí um sistema de aterramento. São todos os lugares que tem? Não, porque para você criar um sistema de aterramento, você tem algumas condições. Professora, quais seriam essas condições? Pessoal, vamos dar uma olhadinha ali, olha só. Quando a gente está falando lá no nosso slide de sistema de aterramento, aqui a figurinha, o sistema de aterramento afeta significativamente tanto a magnitude como o ângulo da corrente de curto-circuito à Terra, ok? Então, ele vai estar afetando magnitude e ângulo da corrente, que isso é importante, ok? Pessoal, existem 3 tipos de aterramento. Sistema não aterrado, que é o neutro isolado, sistema aterrado por impedâncias e sistema efetivamente aterrado. Então, aqui a gente vai fazer só um esquema, como está mostrando, de um sistema de aterramento. Então, o primeiro passo aqui, ó, é você fazer essa escolha, a questão do solo, né, para poder colocar aqui, ó, o sistema, tá? Tem uma certa distância, aqui é meio metro, ok? E aqui também é meio metro, você não vai cavar esse buraco aqui de qualquer forma. Aqui nós temos o segundo passo, que é quando você tem aqui a terra mais o érico gel, que você faz essa mistura aqui, ok? Para poder colocar aí. Aqui no terceiro passo você coloca a mistura, tá bom, pessoal? Aqui no quarto passo tem que colocar água, então a gente vai colocar aqui 25 litros de água, ok? Isso aqui é um aterramento mais para residência, algo mais simples, ok? Eu coloquei aqui a água, tá? Você faz aí a misturinha, ok? E você coloca a terra, tá? Que é o fim do tratamento aqui para poder fazer isso daí, ok? E aqui nós temos, olha só, o fio terra aqui, o anel, a caixa de inspeção e essa haste aqui que nós estávamos trabalhando, ok? Então aí é só um esquema básico para fazer o aterramento, tá, pessoal? Bom, em residência, o sistema de aterramento pode ser dividido em 2 partes principais, conforme está aqui na imagem abaixo, tá? A primeira parte é que o aterramento do condutor neutro da concessionária de energia elétrica no padrão de entrada, conforme a orientação da empresa distribuidora, tá? Não pode se fazer isso de qualquer forma, ok? E o segundo aqui, o aterramento de massas e elementos condutores estranhos à instalação elétrica que fazem parte da residência, conforme prescrição da norma ABNT NBR 5410, tá? Que trabalha aí a parte de instalações elétricas de baixa tensão, ok, pessoal? Então, aqui nós temos só uma figura representativa, tá? Então, tá aqui a parte que eu fui falada da concessionária aqui está o padrão de energia, aqui está o neutro, então eu só coloquei, só para vocês terem ideia aqui, nesse slide como é que fica, tá, pessoal? Bom, a gente falou aí do sistema de aterramento, agora nós vamos falar de sobrecargas de longa duração, tá? Sobrecargas de longa duração é outra grave consequência de uma queda abrupta de tensão e é o distúrbio que ela provoca na estabilidade da operação paralela de geradores, ok? Isto pode causar desagregação do sistema e a interrupção do fornecimento para os consumidores. Então, gera aí o chamado apagão, ok? Então, aqui nós temos a questão da consequência, né, pessoal, das sobrecargas de longa duração, que é basicamente falando aí, interromper o fornecimento de tensão, ou seja, de energia para os consumidores, tá bom? Nós também temos aqui a sobrecarga em equipamentos e subfrequência e sobrefrequência, ok? Isso aqui está relacionado ao prefixozinho que fica aqui na frente, né? Bom, sobrecarga em equipamentos é causada pela passagem de um fluxo de corrente acima do valor nominal que, sendo frequente em equipamentos, acelera a deterioração aqui da isolação, tá, pessoal? Causando curtos-circuitos. Ou seja, passou corrente acima do valor que é permitido, ok? Vai causar aí o estrago, né, do equipamento ou a longo prazo
a vida útil dele vai ser diminuída, ok? Entendido isso? E eu vou ter aí a maior probabilidade de causar curto-circuito, que foi demonstrado naquela figura lá anterior. Quando a gente trabalha aqui com subfrequência e sobrefrequência, são causadas pelo súbito desequilíbrio significativo entre a geração e a carga, tá, pessoal? E também aí, para fechar a questão dos nossos problemas, que seriam as anormalidades, nós temos aí a sobretensão, que é provocada pela súbita retirada da carga, ok? Neste caso, os geradores, ou aqui, como está entre parênteses, hidrogeradores em especial, disparam e as tensões nos seus terminais podem atingir valores elevados que podem comprometer as isolações dos enrolamentos, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é a nível de informação quando a gente trabalha em anormalidades que acontecem em circuitos. E quando eu falo circuito, eu estou falando desde lá da questão da geração, transmissão e distribuição, ok? Já que é um sistema bem complexo, né? Nós podemos ter aí vários tipos de anormalidade e suas consequências, como foi mostrado. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Ali, pessoal, nós temos então os objetivos. Eu tinha falado para vocês alguns, mas aqui a gente vai exemplificar melhor os objetivos dos sistemas de proteção, tá bom? Bom, a proteção de qualquer sistema elétrico é feita com o objetivo de diminuir ou evitar risco de vida e danos materiais. Então, os objetivos principais são esses, né? Eu quero aí diminuir risco de vida das pessoas e também os danos materiais, principalmente aos equipamentos. E isso quando ocorrer situações anormais durante a operação do mesmo, ok? A proteção deve eliminar o defeito o mais rápido possível, de modo a deixar menor número possível de consumidores sem energia elétrica. Entendido isso, pessoal? Olha só, para atenuar os efeitos das perturbações, o sistema de proteção deve... O que ele deve? Vamos lá. Ele deve aí assegurar o melhor possível a continuidade da alimentação, né? Ou seja, quando se trabalha lá com os apagões, né? Os apagões às vezes que ficam por horas, ou lá mesmo no bairro da sua casa, quando falta, a gente fala assim, falta energia elétrica, né? Tá sem energia. Então, o que aconteceu lá no sistema de distribuição, já que é perto da sua casa, no sistema de distribuição perto da sua casa, ocorreu alguma anormalidade e o pessoal tem que investigar essa anormalidade e fazer com que o sistema de proteção entre em ação para que você fique o menor tempo possível sem energia elétrica, né? Então, essas faltas de energia elétrica, elas podem ser em pequenas escalas. Na minha rua não tem, na rua do vizinho tem. Então, foi alguma coisinha que aconteceu ali perto daquele sistema de distribuição. Agora, quando é em larga escala, que são bairros ou cidade inteira, né? Então, também tem que ser investigado o mais rápido possível para que seja aí, né, pessoal, amenizado essa questão do tempo da falta de energia elétrica, ok? Vamos continuar, olha só. Outro ali que nós podemos destacar também é salvaguardar vidas, material e as instalações da rede, né? Então, o sistema de proteção, ele serve aí para isso também, ok? Bom, pessoal, para cumprir os seus objetivos, ele tem que fazer o quê? O sistema de proteção. Ele deve alertar os operadores, isolar, retirar de serviço trechos defeituosos do sistema e, se há, por exemplo, um curto-circuito, proteger e evitar o agravamento dos danos aos equipamentos principais e ou reflexo sobre toda a rede, ok? Então, teve curto, o que eu falei para vocês? Eu vou ter ali energia dissipada, vai aquecer o sistema, pode ter incêndio, né, pessoal? Então, o sistema de proteção, ele tem que amenizar isso daí o mais rápido possível para salvaguardar tanto o sistema quanto as vidas, ok? Vamos ver algumas aplicações? Bom, aqui nós temos algumas aplicações quando a gente trabalha em sistema de proteção. Basicamente, um sistema... Aqui a gente encontra os seguintes tipos de proteção, ok? Vamos ver.
pelos disjuntores, relés e fusíveis, tá? Proteção contra incêndio e também contra descargas atmosféricas, surtos de manobra, que são os para-raios, tá, pessoal? Então, tudo isso daqui são sistemas de proteção. Quando você for ver lá no quadro elétrico de distribuição da sua casa, tem lá os disjuntores, né? Esses disjuntores, eles estão ali presentes justamente para que, se for identificado algum problema, né, na instalação de casa, que ele desligue, ok? Os carros, por exemplo, os automóveis, tem vários fusíveis. Então, tem todos os fusíveis ali, e ali passa a corrente, e aquele fusível está ali por algum motivo, né, para evitar danificar todo um sistema, caso ocorra alguma falha ali no painel elétrico do carro, por exemplo, ok? E também nós temos, nos prédios mais altos, assim, de grandes cidades também, os para-raios, que é justamente para atrair a descarga para lá, ok? Para que não se espalhe por uma região grande aí e danifique algumas coisas, né? Por exemplo, em campo aberto, se tiver lá um pasto com os boizinhos, né, pessoal? E cair um raio ali, é capaz de matar todos os animais, né? Então, por exemplo, nas cidades, nós temos lá os para-raios também para fazer essa proteção das pessoas, ok? E tudo isso daí é sistema de proteção, tá bom? Vamos continuar, olha só. Então, ali, pessoal, nós temos também o disjuntor. O que vem ser o disjuntor? Nós falamos aqui disjuntores, relés e fusíveis, proteção contra incêndio e os para-raios. Bom, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curtos-circuitos em sobrecargas elétricas, tá bom? Então, tá aí a definição do disjuntor. E a função básica do disjuntor é a de detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, ok? Porque se tiver um pico de corrente, pessoal, eu vou ter danificação desse circuito aí. Então, o disjuntor, ele vai identificar esse pico de corrente. Opa, tá passando corrente a mais aqui. O que ele vai fazer? Ele vai interromper essa corrente aí imediatamente, antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida, ok? E também, uma das principais características dos disjuntores é a sua capacidade de poderem ser rearmados manualmente. Então, tá lá o disjuntor, né? Por exemplo, lá na minha casa lá tem o disjuntor, é aquele objetozinho preto ali, que fica dentro lá do quadro de distribuição. Opa, ele está ligado a uma parte do circuito. Ele detectou corrente alta, o que ele faz? Ele desarma e ele vai desligar aquela parte do circuito. Precisa o professor trocar o disjuntor? Não, professor, nesse caso não houve dano. Então, o que eu vou lá? Eu vou lá e armo ele de novo, ok? Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, a diferença deles para os fusíveis, nesse caso, eles têm a mesma função, mas o fusível, pessoal, geralmente ele danifica, né? O disjuntor não, você pode rearmar manualmente depois, ok? E assim como eu falei para vocês, ele difere aí dos fusíveis nessa parte, tá bom? Mas os fusíveis, o que aconteceu? Ele vai detectar ali, né, lá no seu painel elétrico, por exemplo, a passagem dessa corrente que está com valor maior. Ele vai fazer o mesmo papel, mas só que ele fica inutilizado. Você tem que trocar o fusível, ok? Por outro lado, além de dispositivos de proteção, os disjuntores servem também de dispositivos de manobra. Funcionam como interruptores normais que permitem interromper manualmente a passagem de corrente elétrica. Um exemplo disso, pessoal, olha só. Eu lembro que, quando eu era criança, geralmente tem muitas casas que cavam poços. Aí você cavou o poço na sua casa, você colocou uma bomba lá dentro e geralmente tinha um disjuntor, né? Um disjuntor na minha casa lá. Aí eu não entendia direito, né? Quando eu era criança, para que funcionava aquilo. Mas eu sei que se eu apertasse para cima, ia fazer um barulho. Opa, a água está sendo puxada do poço, né? E quando a caixa lá derramava, enchia, a gente fazia o quê? Descia o disjuntor. Então, o que está acontecendo ali?
Se eu subia, eu estava ali fazendo com que ocorresse passagem de corrente para funcionar ali a minha bomba para puxar a água. Opa, não preciso mais, o que eu faço? Tiro, então funciona também como um interruptor. Entendido isso? E tem casas que ainda trabalham com esse tipo de sistema. Vamos continuar ali, pessoal? Olha só. Então, como eu falei para vocês, servem também dispositivos de manobra, ok? E um exemplo foi dado aí, como eu falei para vocês. Também, pessoal, existem diversos tipos de disjuntores, que podem ser desde pequenos dispositivos que protegem a instalação elétrica de uma única habitação, até grandes dispositivos que protegem os circuitos de alta tensão que alimentam uma cidade inteira. Então, tem tanto disjuntor lá na sua casa, no seu painel de distribuição elétrico lá, e também disjuntores aí para proteger a cidade inteira, né? Que a gente está falando de circuito de alta tensão. Então, aqui é um disjuntor básico desmontado. Ó, você pode ver, eu coloquei aqui, ó, todas essas numerações, e cada numeração dessa tem um destino. Então, aqui, ó, a alavanca aqui, ó, de acionamento, mecanismo de atuação, contatos elétricos aqui, os terminais. Aqui, olha só, o que nós temos dentro de um disjuntor também, pessoal? Um eletroímã, tá? Tá aqui um eletroímã. Deixa eu... Aqui o eletroímã, olha. Né? O que vai acontecer com esse eletroímã? Passou corrente aqui, eu vou criar campo magnético, tá? É uma experiênciazinha, se vocês quiserem, vocês podem fazer também. Pega um prego, aqueles pregos que utilizam em construção, pega um fiozinho de cobre, enrola, tá? Enrola aqui e deixa duas pontinhas assim, ó. Se você colocar aqui uma pilha, e você chegar perto de algum material, material leve, tá, pessoal, de metal, você consegue atrair. E isso em larga escala é utilizado lá nos ferros velhos, quando eles querem levantar aquela sucata de ferro lá, eles utilizam os eletroímãs bem grandões, que é justamente esses emaranhamento de fios aí, quando você passa corrente, eu falei para vocês que gera campo, ok? Vamos continuar, pessoal, olha só. Então, ali na nossa leitura, vimos aí um exemplo de disjuntor e tem os relés também, tá? O relé, falamos de disjuntor fusível, tem o relézinho. O relé é um interruptor eletromecânico. A movimentação física deste interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim um campo magnético que, por sua vez, atrai a alavanca responsável pela mudança de estado dos contatos. Então, aqui eu tenho aí campo magnético para atrair uma alavanca, tá, pessoal? Aqui é só um relé em miniatura, ok? Que foi colocado aqui só para vocês verem, tá? Continuando sobre relé, ele é um dispositivo eletromecânico, como eu falei para vocês, com inúmeras aplicações possíveis de comutação de contatos elétricos, servindo para ligar ou desligar dispositivos. Nós temos, por exemplo, os relés automotivos. São muitos modelos, né, nesse caso, que existem no mercado. Eles são especiais porque o seu desenho e tecnologia são específicos para carros de passeio, carga e embarcações. Normalmente são relés de corrente alta, nas tensões de 12 e 24 volts, ok? Alguns com proteções em suas bobinas, utilizando diodos e resistores. São muitos os modelos com fixações laterais ou de topo. Então tem relé para todos os gostos aí, tá, pessoal? São relés para faróis, para controle de farol, por exemplo, limpadores de para-brisas, tá? Lanternas, motoventiladores, iluminação, alarmes, motor de partida e outros, tá? Enquanto o fusívelzinho fica lá mais para as luzes do painel, né? Os relés, eles trabalham no controle de todas essas partes aqui dentro dos carros, tá bom, pessoal? A gente falou de fusível. Fazendo uma definição mais específica de fusível, pessoal, o fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão. Tá? O que seria o baixo ponto de fusão, né? A temperatura de fusão é baixa, ok? Que se intercala em um ponto de uma instalação elétrica.
para que se funda por efeito Joule quando a intensidade de corrente elétrica que percorre superar um determinado valor devido a um curto-circuito ou sobrecarga, tá? Então, aí o que poderia danificar a integridade dos condutores, o fusível tá para que se evite essa danificação, tá bom, pessoal? E também está aí para evitar o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito também. Aqui na figura, nós temos exemplos de fusíveis, tá? Fusíveis e, como está escrito aqui, olha só, nós temos esse daqui é muito comum, se você for em casas de eletrônico. Esse daqui não é tão comum assim, mas também é um fusível, tá bom, pessoal? Fusíveis e outros dispositivos de proteção contra a sobrecorrente são uma parte essencial de um sistema de distribuição de energia para prevenir incêndios ou danos a outros elementos do circuito, tá, pessoal? Então, fusível, ele é primordial dentro aí do nosso sistema de proteção, ok? Junto com os disjuntores lá e com os relés. O disjuntor você pode utilizar ele novamente, né? O fusível ele vai aquecer ali, ele vai ficar inutilizado. Ele é muito importante, por ele ser sensível, ele é muito importante dentro desses sistemas de proteção aí, ok? Então, por exemplo, tem alguns modelos de automóvel que quando eles são fabricados e eles são lançados, às vezes se noticia na televisão que modelo X volte à concessionária para se trocar um fusível, por exemplo. Por quê? Porque aquele fusível que está ali, ele vai detectar uma certa passagem de corrente. Então, ele tem um valor para detectar essa passagem. Se é colocado naquele sistema ali o fusível que detecta um valor inferior, né, ao que deveria detectar, pode danificar. Então, às vezes se noticia para que a pessoa vá lá na concessionária, por exemplo, para poder fazer essa troca desse fusível de valor correto, ok? Pessoal, vamos continuar ali, olha só. Aqui, ó, nós temos tipos de fusíveis, são vários aqui como mostrados na imagem, ok? E aqui nós vamos colocar alguns. Então, aqui nós temos as características mais importantes dos fusíveis, que é a corrente nominal, que é o valor de corrente que o fusível suporta sem se fundir. Essa informação de corrente normalmente vem descrita no corpo do fusível. Tem aqui corrente de ruptura, que é o valor máximo de corrente que o fusível consegue interromper, ok? Tem a corrente convencional de atuação, que é o valor específico de corrente que causa a atuação do dispositivo de proteção em um tempo determinado, tá? E também a curva característica, que é a relação entre o tempo necessário para a interrupção em função da corrente. E aqui, uma figurinha do blog do Mundo da Elétrica, a gente tem aqui a questão da utilização, tá, pessoal? Então, tem a letra aqui e a que tipo de fusível ela se refere, ok? E aqui eu vou deixar para vocês podem olhar depois aqui a questão da letra e a descrição do uso. Por exemplo, esse aqui, ó, representado por L, é proteção de linha, ok? E aqui, por exemplo, representado por A, Azinho, é um limitador de corrente, tá? Pessoal, olha só, descargas atmosféricas, o que nós temos aqui? Podem envolver uma ou mais fases, podem gerar sobretensões de forma direta ou indireta, redistribuição são mais afetadas devido ao baixo grau de isolamento, né? Quando a gente fala de descarga atmosférica, geralmente são aí os raios, ok? E aqui, para evitar-se descargas diretas, são usadas blindagens como cabos de guarda ou para-raios de arte instalados nas estruturas, tá, pessoal, dos sistemas aí de distribuição, nas cidades, edificações e outras estruturas que auxiliam na blindagem, como eu falei para vocês. Mas eles não impedem a indução nesse caso, ok? E aqui nós temos também que são protegidas com o uso de para-raios de linha e supressores de surto, como centelhadores, aqui ó, varistores e diodo Zener. Aqui é só para a gente colocar uma linguagem técnica, né? Então aqui eu tenho para-raio de linha e aqui seria um exemplo de centelhador, ok? E aqui nessa outra figura, a gente também tem o que é o diodo Zener, e aqui seria um varistor de alta tensão, tá? E aqui também, pessoal, olha só, para a gente fechar,
Nós temos aqui para ondas com o tempo longo de decaimento aqui os relés de sobretensão, ok? Então, pessoal, olha só, falamos aí de sistema de proteção, vocês viram a finalidade, para que serve cada um, e é importante a gente saber, né, para poder entender quando a gente trabalha aí em questão de sistemas elétricos, tá bom? Pessoal, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e tem também resolução de exercícios para vocês. Tchau, tchau, até a próxima!